Olá, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Todo-Poderoso, o nosso Criador do céu e da terra, esteja com cada um de vocês, que Ele venha habitar no coração de cada um de vocês, e que Ele venha abrir o entendimento e a visão espiritual de cada um de vocês. Irmãos, eu me chamo Francisco Lucas Silva Reis, o evangelista, irmão. Irmão, eu não ia gravar hoje não. Eu estava meditando ali no meu sofá, lendo uma palavra. Aí o Criador falou o seguinte: Lucas, meu nome é Francisco Lucas, mas eu sou conhecido como Lucas. Lucas, aí ele falou: Lucas, meu filho, eu queria que você gravasse um vídeo para o meu povo, para meus filhos, tá bom? Que se encontra em Ezequiel 37. O nome do título é O Vale dos Ossos Secos, irmãos. Eu acho que muitos irmãos já leu essa passagem, ou já viu algum pregador pregando no altar, fazendo vídeo, nas redes sociais, em todas as plataformas. Esse título é muito conhecido, O Vale dos Ossos Secos. Essa palavra é tremenda, é tremenda, espiritualmente falando. Mas se você ler ela natural, você vai entender muito pouco, muito. Agora, se você ler ela espiritualmente falando, como ele quer que você venha entender, porque a palavra do Criador, irmãos, ela é espiritual. Por exemplo, não adianta você ficar no mundo e bebendo, zoando, fazendo tudo de errado e ler a palavra. Você não vai entender nada, irmão, nada. A palavra requer respeito, tem que ter consciência, tem que ter inteligência, tem que ter espiritualidade para falar dela e ler ela, porque a palavra do Criador fala assim, ele fala assim na Bíblia: eu sou espírito, e quem me adora, me louva em espírito e em verdade. Lembra? Tem uma passagem que o filho dele falou o seguinte: o meu pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que me buscam em espírito e em verdade. O que ele quis falar com isso, irmão? Adorar ele em espírito é aquela pessoa que jejuma, aquela pessoa que louva, aquela pessoa que se envolve nos assuntos dele. Entende? Isso é buscar ele em espírito e em verdade. Por isso que ele abre o nosso entendimento espiritual e dá a nós entender, o conhecer da palavra. Irmão, tem hora que eu fico lendo a palavra horas e horas, eu e ele. Ele me revela cada coisa maravilhosa, mas nem tudo ele quer que eu venha a falar, entende? Mas hoje ele me tocou ali profundamente. E Lucas, levanta, pega essa palavra e grava um vídeo e fala para o meu povo. Tá bom? Meus filhos, agora nós somos filhos, não é povo mais não. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, aleluia. Eu me sinto honrado em ser filho dele. Mesmo eu sendo um gentil, nós somos gentios, nós fomos comprados com o sangue do filho dele, o unigênito dele. Nós fomos comprados com o sangue dele e hoje nós somos filho, herdeiro e co-herdeiro. Olha que maravilhoso. Então, meu amigo, eu, Lucas, não abro mão do que ele tem para mim, não. Então vamos lá, voltar para a mensagem. Começa assim, ó. O Vale dos Ossos Secos. Diz assim, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Criador, e ele me fez sair no espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos. Irmãos, ó, eu estava falando assim, pai, para quem não entende, como que uma pessoa vai sair no teu espírito? Ó, a mão do Criador estava sobre ele, e o espírito dele, do Todo-Poderoso, habitou nesse homem e guiou esse homem até um vale seco, um vale. Vale é algo muito grande, é uma extensão grande, uma extensão. E levou esse homem até lá. Vale de ossos, ó, o vale que estava cheio de ossos. Chegou lá nesse vale, esse profeta Ezequiel chegou lá e viu aquele vale cheio de ossos.
Tem ossos, muitos ossos espalhados. Eu acho que para ele, naquele momento, ele ficou assustado. Por que que o Todo-Poderoso levou um profeta dele para ir no vale e ver ossos humanos espalhados pela terra? Imagina, hein? Uau! Ele ficou assim, sem entender nada, creio eu. Como assim também fosse nós, se Papai do Céu pegasse um de nós e levasse nós em espírito para um lugar bem grande, chega lá, tivesse vários ossos, nós ia ficar, irmão, com medo do que está acontecendo, porque disso, entendeu? Mas a palavra do Criador tem um propósito. A palavra do nosso Pai, você lê ela tem um caminho, tem um meio e tem um fim. Ele nunca faz nada de qualquer jeito, não. Ele queria alertar ou queria mostrar àquele homem o que estava acontecendo. Então é que ele levou esse profeta até esse vale. Continuando 2. E me fez passar em volta deles, que eram muitos numerosos sobre a face do vale. E eis que estava sequíssimo, irmão. Aqui mais outro detalhe. Ele fez esse homem não passar por meio do vale, não. Ele veio ao redor do vale. O Criador fez ele passar, tá bom? E ele viu numerosos sobre a face do vale. E eis que estava os ossos, irmãos, estavam sequíssimos, irmão, sequíssimos. Aí eu vou ler só mais o 4 e eu vou explicar, tá bom? Aí disse assim, o terceiro, e me disse, filho do homem, que maravilhoso, é tremendo. Preste atenção, irmão. Filho do homem, porventura viverá estes ossos? A pergunta que o Todo-Poderoso perguntou para esse profeta, Ezequiel. E eu disse, ele falou, o profeta, e eu disse, meu Criador, tu sabes. Viu, irmão? O Criador falou o seguinte, Ezequiel, é possível que esses ossos vivam? A pergunta do Criador. Meu Pai é tremendo. Aí foi o seguinte, no 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe, ossos, seco, ouve a palavra do Criador. Vou parar aqui, irmão, porque é muito grande. Nós lemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo, o terceiro e o quarto capítulo. Irmão, no final, ele falou o seguinte, assim diz o Criador para ele, para esse homem. Aleluia, irmão. A presença, aleluia. Aí ele fala assim, é maravilhoso. Então disse o profeta sobre esses. Diz a esses ossos, ouve a palavra do Criador, irmão. Vamos lá, voltando pro contexto. Espiritualmente falando, irmão. Essa palavra é quando um homem aqui na terra é escolhido, entendeu? Para pregar o evangelho, para falar a palavra dele, entende? Mas só que esse homem aqui, ele teve dúvidas, ele teve medo, ele ficou inseguro, entende? Olha, o Espírito do Criador estava sobre ele, a mão do Criador estava sobre esse homem, esse profeta Ezequiel. Então o Criador apresentou a ele um problema, mas também falou da solução. Irmão, hoje você que está aí do outro lado, que vai assistir esse vídeo, irmão, todo problema tem uma solução. Escuta, põe no seu coração, todo problema tem solução, tá bom? Por exemplo, esse vale tinha ossos sequíssimos, ossos humanos. Sabe o que é ossos humanos? E aí ele perguntou assim para esse homem, porventura, esses ossos podem reviver? Esses ossos podem reviver? Olha a pergunta que ele fez, aí a resposta dele, tu o sabes. Irmãozinho, que anda com o Criador hoje, e andava no passado, tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Eu sou um homem ousado.
Eu sou ousado demais na palavra, mediante a palavra, tá bom? Ó, por exemplo, profetiza sobre esse vale, trazendo para nós o problema que você, que eu e muitas pessoas aqui da terra, do mundo, tá bom? Estão passando, tem problema. Por que que não resolve? Porque não estão olhando para o Todo-Poderoso. Você tem que olhar para Ele, para o Filho dele. Você tem que entender, compreender que essa palavra aqui, essa palavra, ó, ela é viva. Essa palavra aqui entra dentro da sua mente, do seu coração, do seu espírito, da sua alma. E você não é mais o mesmo, irmãos. Acorda, levanta. Entende? Ó, maior é o que está com nós. O Todo-Poderoso é na tua vida, irmão. É na minha vida. Abaixa você, invoca Ele, invoca, pede, chama, entendeu? Ó, o evangelho bonitinho é maravilhoso. Meu amigo, o evangelho tem que ter fé. É fé. Por exemplo, vamos lá. Ele fala assim, ó. Profetiza sobre esses ossos. Osso seco. Ouve a palavra, irmão. Ó, aqui que tá. Se você tem um problema familiar, um problema espiritual, ou um problema financeiro, ou um problema no casamento, ou um problema de saúde, não importa o tipo de problema, irmão. O que importa, você tem que falar isso a partir de hoje. Aprende. Isso não acontecer nada com vocês pode me bloquear no canal do YouTube, entendeu? E em outras plataformas que eu estou pretendendo abrir. Por exemplo, TikTok, Quai, Facebook, Instagram. Aonde tiver plataforma, eu vou lançar vídeo, eu vou pregar o evangelho, porque até vocês entenderem, compreender que nós viemos aqui na terra viver o melhor dessa terra, entende? Viver o melhor com o Criador, com o Filho dele, na verdade, na justiça, no amor, entendeu? Na sinceridade, na humildade, tá bom? Aí ele falou o seguinte, ó: estes ossos, eis que farei entrar em vós um espírito e viverei. Olha o que ele falou. Ossos, ouve a minha palavra do Criador, e que haja, e que haja um espírito vivente em vocês. Se for ler o 6, o 7, o 8, ele até o 14, você vai ver que ele falou assim, ó, profeta, fala assim, ó, osso seco. Resumindo, problema financeiro. A partir de hoje eu profetizo. Você nunca mais vai habitar no meu meio da minha vida. Porque a partir de hoje eu profetizo a prosperidade do Todo-Poderoso sobre mim, a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu emprego. A partir de hoje, irmão, eu quero que vocês façam que nem esse profeta fala. Entra a prosperidade do Criador hoje na minha casa, na minha vida, nos meus pensamentos, que encha a minha casa, com o Espírito do Todo-Poderoso na minha vida, e todo tipo de problema caia por terra, hoje, agora, não é amanhã não, é hoje, porque, irmão, aonde o Criador tá, tem que ter mudança, entendeu? Ele muda, por exemplo, vamos lá. Quando eu não era convertido, a minha vida era complicada, entende? Era muito complicada, bagunçada em todas as áreas, entende? Porque eu não tinha a base. A base que eu falo é a palavra. Se ele falar assim, não roube, não rouba. Não mata, não mata. Não trai, não trai. Isso é uma base que está aqui na palavra. É os mandamentos. Tem os 10 mandamentos que ele deixou aqui. Mandamento que ele deixou para nós cumprir, andar nele, entendeu? Se nós andarmos nos mandamentos dele, na lei do Criador e na lei do Filho dele, irmãos, nós estamos 100%. Porque pode vir problema, mas você, irmão, você pode cair 100 vezes. O Todo-Poderoso te levanta às 100, entendeu, irmão? Aí que acontece? Às vezes você está passando por um problema que nem é seu. Você foi lá fora buscar. Você se envolveu com algo que não era para se envolver. Por isso que está passando por isso. Entende, irmão?
Porque o Criador, ele dá você entendimento. Você não pode pegar problema dos outros e trazer para si. E se tu não tá resolvendo nem a tua vida, filho, como tu vai resolver a vida dos outros? Primeiro ele fala, põe a tua casa em ordem. Põe a tua casa em ordem, irmão. Entendeu? Ó, faz uma oração assim. Por exemplo, tô dando aqui exemplo. Vamos falar que nem tá aqui. E que haja a paz do Todo-Poderoso na minha vida. E que haja a justiça do Todo-Poderoso na minha vida. Aí tem mais, pede assim, ó, papai, vê se é em mim um coração do mal ou um caminho do mal e arranca pela raiz. Arranca pela raiz, entende, irmão? Nós temos que ser sinceros, reto e correto com ele, tá bom? Então, irmão, ó, resumindo, qualquer tipo de problema, irmão, que vocês estão enfrentando, seja ele qual for, irmão. Eu não conheço nenhum de vocês que vão ouvir e ver esse vídeo, mas eu conheço o poder do Todo-Poderoso na palavra dele. E esse aqui, irmão, eu tenho a certeza absoluta que ele cura, liberta, abençoa, transforma, ele muda, entendeu, irmão? Então, irmão, essa é a dica de hoje. Profetiza na sua vida, profetiza. Ó, nós somos rei, sacerdote, filho, herdeiro e co-herdeiro. Olha o tanto de bênção que nós tem em nós, irmão. E nós vamos deixar Satanás sapatear na nossa vida? Ah, não, para. Satanás não pode sapatear na nossa vida não, irmão, entendeu? Ó, ele tem que ficar só olhando nós prosperar, vencer, crescer. Ah, se você desviar do caminho do papai, aí o papel dele é esse, de te destruir. Quando você está longe de papai, ele te pega e ó, dá uma lapada. Mas depois você volta para ele, tá bom? Irmãozinhos, esse canal do meu YouTube que eu abri é para pregar a palavra de fé, a palavra de amor, a palavra de libertação, a palavra que vai fazer você ter uma nova consciência, tá bom, irmão? Fica, irmão, vigilante, tá bom? Vamos fazer uma oração para nós terminar, que já tá grande. 17 minutos, aleluia. Eu falei para papai, eu não queria falar hoje não, mas eu falo muito, tá bom, irmão? Irmão, põe a mão no seu coração, papai amado e querido e bendito, eis-me aqui, pai. Seja feito, pai, na minha vida a tua vontade, na terra e também no céu. Que essa palavra de hoje, meu pai, em Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, venha entrar na mente dessas pessoas que estão ouvindo, meu pai. Que nós somos profeta. Problema existe e sempre vai existir. Desde o começo do mundo, vê lá Adão e Eva, de lá para cá, é só coisas ruins acontecendo, mas a solução tem. O teu filho é a solução de todos os nossos problemas. O teu filho amado e maravilhoso, o meu rei e meu salvador. Então, pai, eu peço aqui agora, pai, ensina cada um de nós, pai, a profetizar na nossa vida a tua vontade hoje. Em nome de Yahshua Mashiach, eu te agradeço, pai, por mais esse dia maravilhoso. Irmão, fica na graça e na paz do Altíssimo. Irmão,